Meu nome é Ana Maria, sou professora do município do Rio de Janeiro e o tema da nossa aula é História em Quadrinhos. A história em quadrinhos apresenta os elementos básicos de uma narrativa, ou seja, é uma história, só que ao invés de em prosa, como crônicas, contos, fábulas, ela vem em pequenos quadros, então quadrinhos. Normalmente são histórias um pouco menores que os contos, as crônicas, e são mais divertidas, tendem para o humor. Elas têm, então, enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Personagens são as pessoas que participam da história. O tempo pode ser o presente, pode ser o passado, pode ser o futuro. O lugar é onde acontece essa história, pode ser num campinho de futebol, pode ser dentro de casa. O desfecho é o final e o enredo. Acho que o enredo é a palavrinha mais complicada para vocês. Enredo é tudo que acontece com os personagens, todas as ações, todas as atitudes deles. Isso é o enredo, tá bom? O emprego de recursos expressivos como onomatopeias, letras de tipos diferentes e sinais de pontuação é frequente nas histórias em quadrinhos. O que é onomatopeia? A onomatopeia é o barulho que as coisas fazem. Por exemplo, se você leva um beijo no rosto, se você leva um tapa no rosto, esses sons são representados na história em quadrinhos por essas palavrinhas que a gente chama de onomatopeias, tentam imitar o som que foi feito, que foi produzido. O som de um tapa, o som de um beijo, o som de alguém caindo dentro de uma poça d'água. Esses sons são chamados de onomatopeias, a representação desses sons. E as letras coloridas são para chamar a atenção. As histórias em quadrinhos são consideradas textos literários de entretenimento. Entretenimento é diversão. Esse gênero textual é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão do leitor. Em geral, apresentam uma linguagem mista, ou seja, é formado de uma sequência de imagens verbais e não verbais combinadas, ou apenas de imagens visuais. Esse desenho que está do Cascão lavando a mão, é normal o Cascão lavar as mãos? Ele aí está com um sorriso que a gente chama de sorriso amarelo. Ele não está rindo, gargalhando. Ele está rindo assim, meio sem graça, porque ele não gosta de lavar as mãos, mas ele está numa campanha contra o coronavírus, então ele está lavando as mãos. Os balões dentro das histórias em quadrinhos. Eles têm formas e tipos variados. Quando é o balão da fala, ele possui um formato oval, que é esse aqui, com um rabicho, indicando de onde está saindo o som. Por isso, o rabicho geralmente fica posicionado próximo à boca do personagem. Balão narrador. Este balão não possui rabichos e, por isso, não é associado a nenhum personagem específico. Ele é utilizado para fornecer dados extras à história, como, onde e quando a história se passa. Ainda pode conter os trechos que seriam específicos do narrador na história. Por isso, o seu nome, balão narrador. Balão grito. Quando um personagem está gritando, o balão deixa de ter um formato oval, como esse aqui, e passa a ter várias pontas de diversos tamanhos. Balão pensamento. Balão pensamento tem um formato de nuvens e é utilizado apenas para mostrar os pensamentos dos personagens. Então, é esse que está aqui em cima, ele não tem um rabicho, ele tem umas bolinhas que mostram que o personagem está pensando, lembrando. Agora nós vamos à nossa apostila da prefeitura, das páginas que tratam das histórias em quadrinhos. Como vocês já têm esse material há algum tempo, eu creio que todos já fizeram, então agora a gente vai corrigir essas questões. Na apostila, página 6, tem uma tirinha, a gente chama aqui de tirinha, que é uma história em quadrinhos bem pequena. É o Armandinho. E ela é bonita? Linda, inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. Mas e a aparência dela, filho? A melhor possível, aparenta ser feliz.
conversando sobre o texto. Quais são os personagens dessa história em quadrinhos? A mãe e o Armandinho. A conversa entre Armandinho e sua mãe parece que já estava acontecendo quando o primeiro quadrinho foi escrito. Que termo comprova a ideia? O E. Ela é bonita? Ela já estava conversando com o filho antes e termina fazendo essa pergunta, palavrinha E, que dá a ideia de adição. As respostas de Armandinho são suficientes para as perguntas da mãe? Não, porque ela quer saber da aparência física da menina. E ele só fala da aparência interior, da aparência psicológica da menina. O que realmente a personagem queria saber a respeito da pessoa que Armandinho descreve? A mãe queria saber fisicamente como é essa pessoa. Inteligente, otimista, gosta de aprender e se preocupa com os outros. São características positivas ou negativas? Positivas. Assim como nas fábulas, a tirinha de Armandinho traz um ensinamento. Que ensinamento poderia ser esse? Cada um pode falar do seu jeito. A gente conhece a pessoa por dentro, melhor do que por fora. A história em quadrinhos é um texto misto, isso a gente já viu, composto de quadros, que pode associar dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, a visual. As narrativas, em geral, são breves, quer dizer, uma coisa curta, e com frequência surge um elemento que surpreende quem está lendo. A surpresa normalmente gera humor. Agora a gente vai ler uma história em quadrinhos bem criativa. Sabia que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo? É? Não sou incrível? Não. Incrível é quem contou. Conversando sobre o texto. Segundo o texto, quantas vezes um beija-flor bate as asas por segundo? 70 vezes. Qual seria a resposta que o beija-flor esperava receber do rato? Um elogio. Como o beija-flor se considera? Incrível. O outro personagem concorda com o beija-flor que se considera incrível? Não. O humor do texto é encontrado em que quadrinho? Explique como isso acontece. No último quadrinho. Acontece porque o rato não concorda com o beija-flor. E ao invés de achar o beija-flor incrível, acha quem contou que ele bate as asas 70 vezes por segundo. Outra história em quadrinhos. Vamos em frente. Garfield. Seu gato é gordo e preguiçoso? Ele não faz nada além de comer e dormir? Bem, e daí? John, você está perdendo um programão. Conversando sobre o texto. O que a personagem Garfield está fazendo no início da história? Vendo televisão. O termo destacado no trecho, seu gato é gordo e preguiçoso, traz uma ideia de oposição ou adição de ideias? Adição é a palavrinha E. Gordo e preguiçoso são ideias sinônimas. Por que o gato se dirige ao John, seu dono, em um tom irônico, usando a palavra programão? Porque o programa está falando de um gato gordo e preguiçoso como ele. Calvin e Haroldo. Olha só o que dá para fazer com meias grandes. A gente coloca uma em cada orelha e uma no nariz. Um elefante, haha, eu também quero umas meias. Eu estou avisando, se eu perder o ônibus, a coisa vai ficar feia. Conversando sobre o texto. Nessa historinha, vemos Calvin, seu amigo tigre e seu pai. Por que o pai do menino fica irritado com ele? Porque ele pega as suas meias. Que recursos da linguagem verbal e não verbal, no último quadrinho, nos permitem entender que o personagem está gritando? Verbal são as letras em caixa alta, em negrito, e não verbal, a expressão do personagem com a boca aberta, mostrando que ele está gritando. Bem, hoje é só isso. Espero que vocês tenham feito a atividade e agora estejam corrigindo as atividades. Um abraço a todos.